Olá, bem-vindo à nossa videoaula dessa semana. Nós discutiremos a disciplina de Teologia Sistemática 4, ou Escatologia, o tópico pré-milenismo dispensacionalista. Então, para nós não evitarmos confusão, ou para nós evitarmos confusão entre pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista, vou me referir a essa abordagem milenar apenas como dispensacionalismo. É claro, dispensacionalismo pode ser e é uma forma de interpretação muito mais abrangente, que não está ligado simplesmente ao elemento milenarista de Apocalipse, mas está ligado a todo um contexto interpretativo da Escritura como um todo. Então nós precisamos de fazer algumas considerações iniciais. O dispensacionalismo surge como uma forma de interpretação bíblica a partir dos escritos do padre jesuíta chileno chamado Manuel Lacunza. Lacunza, no século XVIII, um jesuíta, ele de origem judaica, ele vai ter uma forte influência do judaísmo que era inicial na sua vida, e ele vai reinterpretar as escrituras de uma maneira diferente, principalmente em relação à segunda vinda de Cristo, em que ele atribui elementos ligados a uma necessidade de considerar as palavras proféticas do Antigo Testamento em relação à vinda do Messias como futuras. Não futuras em relação à própria profecia que se cumpriria na vinda primeira de Cristo em sua encarnação, mas em algo que transcende a isso. Algo muito característico e ao contraponto com o pré-milenismo histórico, esse elemento de trazer aquelas profecias de Daniel, que são as mais fortes, e outras ali presentes no livro de Isaías e outros profetas, trazer esses elementos escatológicos e não colocá-los apenas no cumprimento da presença do reino hoje, mas os lança para o futuro. E lançando para o futuro, é necessário uma relação do Antigo Testamento para sustentar todo o argumento presente na escatologia do Novo Testamento. E de uma forma mais específica dentro da interpretação de Apocalipse 20. Bom, Lacunza ele vai ter um seguidor, não chega a ser um discípulo, de grande importância. Foi Edward Irving. Irving foi um pastor presbiteriano escocês. Ele vai viver o seu ministério dentro da Igreja Presbiteriana da Escócia, mas trabalhando numa congregação ou numa igreja em Londres. Irving vai ter uma experiência carismática, vamos chamar assim, para não criar um anacronismo. Ele está no século XVIII e século XIX, e ele vai ter essa experiência de receber novas revelações, dom de línguas, batismo com o Espírito Santo, algo que é muito conhecido dentro do meio pentecostal. Isso antes mesmo do pentecostalismo, ele tem essa experiência. São os ele vai ser um dos carismáticos, né, anteriores ao próprio movimento da Rua Azusa, que vai dar origem ao pentecostalismo no século XX. Então, Irving ele traduz essa obra de Lacunza
chamada A Vinda do Messias em Glória e Majestade, com esses elementos carregados do judaísmo e da apocalíptica judaica, e vai agregar a isso um elemento, como poderia dizer, um elemento bem marcante de um literalismo. E isso a gente vai ver que vai ganhar muita força posteriormente, quando via Irving, uma outra pessoa vai ter acesso a esse conteúdo, que é John Nelson Darby. Darby, ele é considerado o pai do dispensacionalismo moderno, e é ele que vai dar início a esta perspectiva, então, interpretativa, não mais simplesmente escatológica, mas vai ser uma perspectiva interpretativa ou até mesmo um método interpretativo próprio. Em geral, os grupos cristãos conservadores utilizam o método histórico gramatical. Então, é um método que leva em consideração elementos da gramática, elementos da história não apenas que o texto narra, mas da história em que, o contexto histórico em que este livro é escrito, ou essa passagem é escrita. Por exemplo, tem um salmo ou outro que tem um contexto. Por exemplo, quando Davi foge, ele escreve um salmo. Quando ele foge de Absalão, né? Ele escreve um salmo. Quando ele reconhece o seu pecado com Betseba, ele escreve pelo menos aí 2 ou 3 salmos sobre isso, onde serão salmos de confissão, ou mesmo salmos como o Cântico de Romagem, que embora não tenham um contexto em que foram escritos necessariamente, eles têm uma linha que os une como um salmo específico dentro de um contexto celebrativo, que eram as romarias que chegavam a Jerusalém durante as grandes festas. Bom, neste caso, o dispensacionalismo ele vai ter um elemento bem prático. O autor chamado Hermann Hoyt, ele participa daquele livro que eu tenho indicado para vocês, O Milênio, que foi organizado por Robert Close. Ele vai dizer o seguinte, que Deus, quando revela a sua palavra ao seu povo, ele revela dentro da linguagem desse povo de forma clara, de forma objetiva, e portanto, e essa vai ser a concepção também de Darby, e portanto vai ser necessário que toda a Bíblia também seja interpretada tal qual foi dado o texto. Logo, nós temos aqui uma interpretação literal. Para ele, do começo ao fim, ele usa uma expressão do fio ao pavio, ou seja, do início ao fim, toda a Escritura deve ser interpretada literalmente como foi dado, como foi revelado. E Darby vai ter um processo ainda de dividir a história bíblica, que de alguma forma também é a história da humanidade, em 7 grandes dispensações. Uma dispensação são momentos em que Deus age para governar o seu povo, governar a história, e cada um desses momentos você tem um pacto, uma aliança. Essa aliança será administrada por mediadores. Essa aliança será quebrada e uma nova aliança é feita, que será quebrada, que não será vivida, e uma nova aliança é feita, que não será vivida, que não será amada, será quebrada, nova aliança, e isso sucessivamente até a 6ª aliança, ou 6ª dispensação, em que é a dispensação chamada graça, ou da graça, em que o mediador é Jesus Cristo,
e pela sua fidelidade a graça é dada aos homens. Portanto, não há possibilidade dela ser quebrada, porque o mediador dela não a quebrará. Então, são 7 as dispensações, sendo a última a eternidade. Então, começando com Adão, nós teríamos a dispensação da inocência, depois da queda, a dispensação da consciência, pode receber outro nome. Depois disso, nós temos o governo humano, em geral, é a partir da queda, aliás, a partir do dilúvio. Do governo humano, nós chegamos aos patriarcas, o período patriarcal, as alianças com Abraão, Isaac e Jacó. Isso vai até a inauguração da dispensação da lei em Moisés. Essa dispensação da lei, então, termina na volta de Cristo. E então, nós temos a dispensação da graça. Sétimo é o reino no milênio. E a partir daí temos a eternidade. Então, perceba, a existência do milênio, conforme Apocalipse 20, é considerado também um momento de dispensacional, por assim dizer. Ou seja, é uma dispensação onde haverá certas formas desse governo existir, esse governo de Cristo existir. Então, nós temos aí basicamente esta perspectiva. Neste caso, a interpretação literal é o que vai vingar dentro do texto de Apocalipse, capítulo 20. Então, aquilo, primeiro, é futuro, porque as palavras de João indicam algo que está além, de alguma maneira, está além da história vivida até ali, está fora do contexto, por exemplo, como interpretam pós-milenistas e amilenistas, que é algo que se perpassa a história a partir de Cristo. Então o milênio não pode estar lá porque ele está depois de Cristo, então tem que ser algo futuro. Não pode significar algo passado que está em ação, em progresso. Então o evento é um evento futuro, ok? Bom, neste caso, e isso é algo necessário para entendermos, o pré-milenismo vai admitir que, em dado momento, e isso pode acontecer a qualquer momento, Jesus virá. Mas virá como? Primeiramente, nós temos a ideia do arrebatamento. A qualquer momento as pessoas podem ser arrebatadas, tomadas por um rapto secreto. Então, os mortos em Cristo ressuscitariam secretamente, os vivos em Cristo seriam transformados secretamente elevados à presença de Deus, elevado aos céus, alguma coisa assim, a uma outra dimensão de existência, sem que as pessoas saibam o que está acontecendo. É uma volta de Cristo invisível, por assim dizer. Então, aquela música que eu acho que o Luiz de Carvalho cantava, o mercado está vazio, toda a agitação parou, o martelo dos obreiros, seu trabalho acabou, o rei está voltando, as trombetas estão soando, meu nome é chamar. São trombetas que só serão ouvidas pelos crentes, só será ouvida a voz da ressurreição será apenas ouvida pelos crentes, os mortos em Cristo. Mas aí haverá algumas coisas do tipo aviões
sem seus pilotos voam para a destruição, é aquilo que você deve ter visto nos livros de Tim LaHaye ou nos filmes Deixados para Trás. É uma forma de um caos generalizado, e isso será um ensejo para uma grande desordem em que o levantamento de uma liderança mundial será necessário. Então, alguns pré-milenistas entendem que haverá uma tomada do poder no momento de caos pela partida dos crentes do mundo. Há um importante dispensacionalista bem conhecido, chamado John MacArthur. John MacArthur, por exemplo, entende que ao acontecer o arrebatamento, o anticristo que surgirá e tomará o seu lugar será o próprio Islã. Ele, diferente de muitos dispensacionalistas, ele não acredita que vai ser a Igreja Católica a grande besta, porque, segundo ele, todas as descrições de Apocalipse desta grande Babilônia também pode ser aplicado claramente ao islamismo, ainda mais que o islamismo tem duas figuras importantes no seu caráter escatológico, que é a figura de Jesus Cristo, que não morreu, foi substituído por Barrabás e foi elevado aos céus em corpo. É isso que os judeus creem sobre Jesus. Então, se perguntar por que não é Alá por que não é Maomé que vem? Por que Jesus? Eles vão dizer, porque Maomé morreu. Jesus não. Então, o Jesus aparecerá, e depois do Jesus aparecerá, de fato, o verdadeiro Messias, um Mahdi. E aí nós temos essas duas relações presentes. Bom, de qualquer forma, isso deverá acontecer, segundo os dispensacionalistas. A partir do arrebatamento, acontece um levante que vai tomar e dominar a história religiosa e política do mundo. Vão ser 3 anos iniciais, 3 anos e meio aí de uma coisa boa, seguidos de 3 anos e meio da grande tribulação. No final disso, então Jesus, o Cristo, aparece nos céus com seus santos reunidos, os crentes ressuscitados, os crentes transformados. Aí devemos lembrar que entre o arrebatamento e o início do milênio, esses 7 anos vão ser de perseguição, vão ser de sofrimento, principalmente porque a chave do dispensacionalismo também é a questão dos judeus, ou do pleuroma dos judeus que haverá de se converter. Então eles vão dizer que no arrebatamento os judeus vão tomar consciência da messianidade de Cristo e das palavras de Cristo e vão retomar o seu lugar de direito na história. Eles serão o grupo fiel ao Senhor. Eles que pregarão o Evangelho. Eles que anunciarão a graça do Senhor, a bondade do Senhor, o amor do Senhor. Eles que vão entender o que aconteceu. Tanto é que tem um filme sobre o arrebatamento que eu já assisti. Ele começa justamente com um rabino rezando o Matovu, que é uma
uma oração que diz: quão agradável, Senhor, quão agradáveis são os teus tabernáculos, ó Jacó, quão maravilhosos são as tuas tendas, Israel. E por tua misericórdia entrarei em tua casa, e por aí vai. É toda uma oração de louvor e de exaltação a Deus. Só que em um momento seguinte acontece o arrebatamento, ele toma consciência disso e ele quer ser o pregador do evangelho. Então ele corta aqueles negocinhos que os judeus usam, para de usar kippá e vai pregar o evangelho. É um evangelho que vai ser reconhecido pessoalmente pelas pessoas, não tem nada a ver com a ação do Espírito Santo, necessariamente. Então vai ser todo algo assim que vai ser um tanto quanto estranho, mas então os judeus serão convertidos, eles vão anunciar o evangelho, e quando terminar os 7 anos, então no caso aí, quando vier a terceira volta de Cristo, quando ele aparecer nos céus e toda a língua confessar e tal, eles serão uma massa também restaurada pelo Senhor, juntamente com aqueles não-judeus que vierem a crer sem a presença do Espírito Santo. Ok. Então Jesus vai, visivelmente dessa vez, segundo Hoyt, não há ressurreição a partir daí. Todos os mortos em Cristo já estavam ressuscitados, todos os crentes seriam transformados na vida de Cristo. É algo meio estranho, porque o texto afirma aí a ressurreição nessa vinda do Senhor. Então Satanás é preso por 1000 anos, e aí então começa a 7ª dispensação, a dispensação do milênio, onde Cristo será rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os senhores. A capital de Jesus vai ser Israel. Aí alguns vão dizer do templo restaurado. É estranho isso, mas o templo seria restaurado, seria então o 3º templo. É estranho porque é um elemento simples e biblicamente interpretado. Todo sacrifício a Deus foi feito em Cristo. Qual a necessidade de um templo não havendo sacrifício? Fique aí com esse problema. Então, 1000 anos, Satanás preso, capeta lá no abismo, algemado, acorrentado, trancafiado, 1000 anos literais, vamos lembrar disso. Então Jesus vai governar todo mundo, mas isso não significa que o mal foi extinguido. O mal continua existindo. E aí você percebe um elemento, por exemplo, comum a todas as correntes. Não importa quando se deu o milênio, ou como o milênio aconteça, o mal está presente. O mal continua existindo. Satanás está acorrentado. Mesmo estando acorrentado, continua existindo o mal. Continua existindo o coração humano inclinado ao pecado, voltado para o pecado, e assim por diante. Então, ao final do milênio, mesmo tendo aí toda uma ação de Deus em Cristo, transformando o mundo, transformando a sociedade, reconstruindo as coisas, chegará um momento em que o Satanás será solto. E o que o Satanás vai fazer? Vai seduzir as nações, seduzir pessoas, tentar um último golpe contra
Jesus e aí contra o reino milenar. Então daí virá fogo do céu, consumirá todos, Satanás será lançado no lago de fogo, no enxofre, ressuscitarão os mortos, grande julgamento do trono branco. Os que não tiverem seu nome escritos literalmente no livro da vida, inferno para eles, lago de fogo e enxofre, junto com o capeta, junto com o anticristo, junto com o falso profeta e companhia limitada dos demônios e das pessoas. Inicia-se então a eternidade, que na verdade, segundo Hoyt, não é nada mais, nada menos que a continuidade do milênio. Agora, sem existência do mal. Nesse caso, então a gente percebe aí alguns problemas que nós já levantamos do pré-milenismo, ou dispensacionalista, claro. E isso é um posicionamento aí de alguns irmãos da classe. Então, por exemplo, é possível ser usado o pré-milenismo dispensacionalista como instrumento de dominação? É. É porque, olha, cuidado, o Satanás vai mandar o anticristo, vai seduzir, vai enganar, porque é o chip, porque é aquilo outro, é o sinal da besta, e faz aquela coisa e impacta com medo. O problema maior é o medo. E o medo é o maior e mais perverso instrumento de dominação. Particularmente, eu penso aí que nós temos um problema sério ligado à questão da esperança cristã. A esperança desaparece. O final não é visto como algo que eu me alegre. Não é algo que me traz alegria, que me traz conforto, que me traz consolo. Mas é algo que eu temo. É algo que eu tenho pavor. Tenho tanto pavor que eu durmo vestido. Afinal de contas, bem-aventurados são aqueles que guardam as suas roupas e tal. Estranho. É uma interpretação muito estranha. Esse literalismo é estranho. Esse literalismo não faz justiça ao texto bíblico e à profundidade do texto bíblico. Então, a partir do medo se domina. A partir do medo se cria alternativas para essa conquista das pessoas, esse lançamento das pessoas. Uma outra coisa que eu percebo é que transforma as pessoas esse tipo de conceito transforma as pessoas em individualistas. Por quê? Que se dane o outro. Que se dane as pessoas. Eu quero estar preparado. Se você não vai, não me impeça aí, eu vou para o céu, que você se dane. É mais ou menos, é uma coisa muito estranha. É algo que me leva à individualidade de como eu vivo e às vezes desinteressado do outro. E amar o próximo como a ti mesmo está na base do Evangelho. E esse amar o próximo, na minha perspectiva, precisa ser algo que até mesmo tem a ver com a salvação do outro. Uma outra questão que me abala em relação ao dispensacionalismo, principalmente nessa perspectiva pré-milenista, é pensar que a igreja é uma coisa qualquer. Que a igreja não é o novo Israel de Deus, porque na verdade Deus tem um pacto com Israel.
Israel é a nação. Então, a igreja é aquela menina que o rapaz paquera, namora, sei lá, para fazer inveja na outra. Para que a outra ficou... Ah, mas isso é Paulo que fala. Sim, Paulo que fala. Mas qual o sentido que Paulo fala isso? É justamente que a igreja existe para provocar ciúmes em Israel, e aí não é literal. O que seria provocar ciúmes? É mostrar para Israel o que Deus quis fazer com ele enquanto nação, e não fez por conta da sua ignorância, do seu coração endurecido, e por aí vai. O Deus que quer salvar o povo, todas as nações, que tem que virar para o povo que ele chamou para ser luz às nações, mas não quis ser luz, falar, é isso aqui que eu quero para você também. Isso aí eles não entendem. Paulo faz isso na sua pregação, é só você ler Atos que ele vai dizer, olha só, estou aqui diante de vocês para dizer o seguinte, preguei, vocês não quiseram me ouvir, agora eu não tenho nada mais com vocês, vou para os gentios. Mas não é por conta de que... É por conta do seguinte, eu tenho que pregar todas as nações. Vocês são uma nação. Tem mais 120 nações no mundo. Já preguei para vocês. Vocês não quiseram ouvir? Vou para as outras. Fácil. Deus não é gente. Deus não é homem para ficar com essas bobagens de literalmente tocar ciúme no outro, ciúme na sua noiva de verdade. Desculpa, isso é... Olha como é que são as coisas, gente. Quão baixo é isso. É estranho. Não é isso que Deus estava em mente quando revelou a Paulo Romanos. Não é isso que Deus tem em mente. Não é esse o propósito de Deus desde o início. Ele chamou Abraão para ser bênção a todas as nações, a abençoar todas as nações, todas as famílias da terra serão benditas. Nunca foi de Israel a exclusividade da salvação. Israel foi incapaz de viver a bondade do Senhor, a palavra do Senhor e ser luz das nações. Isso é um fato. Bom, pastoralmente falando, cria-se uma situação muito... Gente, cria-se uma situação muito incômoda, porque as pessoas tendem a um escapismo. Esse é um elemento muito comum do dispensacionalismo. Não vou sofrer. Quando tem que começar a piorar, o Senhor Jesus vai aparecer, vai me arrebatar, eu vou para o céu e que se dane. Aí a consequência disso, falta de responsabilidade com o mundo. Nós temos aí um dualismo sendo vivido. A matéria é má, o mundo é mau, as coisas são más, as coisas são terríveis, eu não sou daqui, meu reino não é deste mundo. Aí ele interpreta essas coisas literais, e quando você percebe, a pessoa caminha no mundo, caminha na história, mas não se importa com nada do que acontece. Aí você entende porque alguns grupos assim não se preocupam com escola, com educação, não se preocupam com muitas coisas, porque isso não importa. É estranho, mas é algo que às vezes eu me preocupo muito.
mas algumas pessoas se sentem consoladas com isso. Então, aí já entramos na esfera da fé pessoal, mas aquela fiduciary, aliás, ela pode ser questionada. Bom, quem são as pessoas então que defendem essa perspectiva? Bom, a gente primeiro precisa dizer os grupos fundamentalistas norte-americanos. Entre os fundamentalistas nós temos vários segmentos. Então, você tem batistas fundamentalistas, você tem presbiterianos fundamentalistas, congregacionais dispensacionalistas. Por exemplo, John MacArthur, salvo o melhor juízo, ele é de uma corrente congregacional. Uma doutrina soteriológica